Além do senador Aécio Neves, do PSDB mineiro, também se tornaram réus a irmã dele, Andréa Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima. Os ministros julgaram o mérito da reclamação ajuizada pelo ex-senador Demóstenes Torres. O ex-parlamentar questionava a decisão do Senado que cassou o mandato dele. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral também rejeitou por unanimidade a prestação de contas de 2012 do Partido Popular Socialista, o PPS. 70 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo em 2017. Existem condições adequadas e dignas para acolher a mulher em situação de prisão que esteja grávida ou lactante. Olá, boa tarde. O senador Aécio Neves já é réu em processo penal no Supremo Tribunal Federal. Ele responde por suposta prática de corrupção passiva e obstrução de justiça. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República foi aceita pela primeira turma do Supremo nesta terça-feira. Além do senador Aécio Neves, do PSDB mineiro, também se tornaram réus a irmã dele, Andréa Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima. Todos são acusados de participar de um esquema de corrupção que pediu ao empresário Joesley Batista, executivo do grupo JIF, 2 milhões de reais em propina, em troca de articulação política. A denúncia acusava também o senador Aécio de obstrução de justiça. O relator, ministro Marco Aurélio, começou o julgamento explicando que, apesar da investigação ter começado depois de delações premiadas de executivos da JBS, o caso não é considerado parte da Lava Jato. Quanto ao inquérito, o que nós temos, temos que houve a distribuição ante a ausência de ligação da situação jurídica com a Lava Jato, a livre distribuição, e me coube o inquérito, que inicialmente havia sido remetido ao ministro Luiz Edson Fachin. A defesa pediu o desmembramento das investigações, já que somente o senador Aécio tem prerrogativa de foro para ser julgado pelo STF. O primeiro ponto julgado foi o desmembramento do caso. O relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que os outros acusados deveriam ser julgados por outras instâncias. Mas os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux divergiram. Eles julgaram que os fatos investigados estão interligados e, por isso, não podem ser desmembrados. A época que divergi, eu, nesse caso específico, nem coloquei a questão só da investigação. Já coloquei desde logo que, por se tratar de um fato único, entendia necessária a permanência no Supremo Tribunal Federal, e reitero o que disse à época. Quanto ao mérito da denúncia, o relator, ministro Marco Aurélio, entendeu que havia indícios mínimos para o recebimento da ação penal, voto que foi seguido por unanimidade. Já sobre a acusação de obstrução de justiça, feita somente ao senador Aécio, a denúncia foi recebida por maioria. E a segunda turma do STF decidiu que o ex-senador Demóstenes Torres não pode ser considerado inelegível. Dessa forma, ele poderá se candidatar nas próximas eleições. Os ministros julgaram o mérito da reclamação ajuizada pelo ex-senador Demóstenes Torres. O ex-parlamentar questionava a decisão do Senado que cassou o mandato dele por quebra de decoro parlamentar por se colocar a serviço do bicheiro Carlinhos Cachoeira, tornando-se inelegível até 2027. No mês passado, o ministro Dias Toffoli suspendeu a inelegibilidade. Segundo o ministro, o ex-senador não poderia ser considerado inelegível porque as provas que embasaram a cassação foram anuladas pela Justiça. Eu já estou a não conhecer do primeiro pedido, que é a volta do mandato. Então, já enfrento, inclusive, o mérito nesse ponto. E, quanto ao segundo pedido, referendar a concessão de tutela de urgência pleiteada e negar provimento ao agravo regimental da douta PGR.
Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes acompanharam o ministro Dias Toffoli. Já os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram contra a autorização para Demóstenes Torres se candidatar. A segunda turma também rejeitou a denúncia contra mais 2 parlamentares, os deputados federais José Otávio Germano e Luiz Fernando. Eles foram acusados pelo Ministério Público Federal de pagar propina de R$200 mil ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para beneficiar a Fidens Engenharia em licitações de obras da estatal. A Fidens ganhou a licitação para a construção da refinaria Prêmio 1 e também de obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Segundo o relator, não havia provas suficientes para abrir uma ação penal contra os deputados. Da simples leitura das informações prestadas pelo colaborador Paulo Roberto, percebe-se desde logo a ausência de correlação entre o suposto favorecimento da empresa em licitações perante a Petrobras e o recebimento da quantia por ele indicada. Fato que, diga-se de passagem, é negado por ambos acusados. Os 4 ministros da segunda turma acompanharam o relator. Vamos ver agora a pauta de julgamentos de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Matéria penal abre a pauta de julgamentos com agravo regimental nos embargos infringentes na ação penal envolvendo o deputado federal afastado Paulo Maluf. A relatoria é a do ministro Edson Fachin. Há ainda um habeas corpus também encaminhado pelo deputado federal afastado Paulo Maluf. No início do mês, em caráter liminar, o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, aceitou o pedido por questões de saúde. Os ministros vão analisar mais um embargo de declaração em uma ação direta de inconstitucionalidade que tornou inválidas, por unanimidade, no Supremo, 2 leis do estado do Amazonas. Elas haviam transformado os cargos de comissário de polícia em delegado de polícia. E ainda em matéria de controle de constitucionalidade, o plenário deve analisar embargos de declaração no agravo regimental em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre o curso de especialização de soldados e o tempo para exercício da função militar. Sobre direito do trabalho, um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre a competência para julgar causas trabalhistas que envolvam contribuição previdenciária sobre pensões e proventos instituídos e pagos pelos estados. E, por último, direitos fundamentais. Os ministros devem julgar um processo que trata da liberdade de manifestação do pensamento. É uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, que trata do proselitismo em emissoras de rádios comunitárias. Você confere outras informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, deve julgar daqui a pouco o último recurso do ex-presidente Lula no caso do Triplex. São os embargos para analisar possíveis omissões e que não podem alterar o resultado do julgamento. O ex-presidente foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Está preso desde o dia 7 de abril em Curitiba. Além dos embargos de Lula, recursos do ex-ministro José Dirceu e do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também estão na pauta de julgamentos. No caso de Dirceu, será julgado um pedido de desbloqueio de bens. Já em relação a Eduardo Cunha, a defesa pede a suspeição do juiz Sérgio Moro em um processo da Lava Jato. Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, e mais 7 pessoas são alvos de mandados de prisão por suspeita de fraude à licitação. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o vereador Wellington Magalhães é suspeito de liderar uma organização criminosa que fraudava licitações de publicidade da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Os prejuízos aos cofres públicos chegaram a R$30 milhões. Segundo as investigações,
Os bens de Wellington Magalhães e da ex-esposa dele, que também é alvo das investigações, somam mais de 4,5 milhões de reais e foram adquiridos durante o mandato de vereador e de presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Segundo a promotoria, o valor estaria em total desacordo com a única fonte de renda do acusado, que era o subsídio de vereador. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Aline. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Justiça, Pastoral da Terra revela que Brasil teve no ano passado o maior número de mortes no campo em 14 anos. 70 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo em 2017. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra 6 ex-presidentes do metrô por improbidade administrativa pela compra de 26 trens, que ficaram sem uso porque a linha 5 não estava pronta. O gasto total ultrapassou 600 milhões de reais. Em 2010, o governo de São Paulo determinou a paralisação das obras da linha, onde os trens seriam usados por causa das denúncias de irregularidades no processo de licitação. TSE mantém cassação dos mandatos do governador e da vice de Tocantins. A partir da decisão, o Tribunal Regional Eleitoral fica responsável pela nova eleição no estado. O plenário rejeitou os embargos de declaração propostos por Marcelo Miranda, que desejava discutir o conjunto de provas que levou o TSE a cassar o mandato dele e da vice Cláudia Leles. Os ministros decidiram pela cassação dos dois no dia 22 de março. Destaco que o voto condutor do acordo analisou toda a matéria controvertida e aqui eu cito quais foram os fatos básicos que nos levaram exatamente à proposição de cassação e apenas eu estou parcialmente provendo os embargos de Cláudia Leles somente para corrigir erros materiais sem efeitos infringentes, porquanto o Aresio embargado apontou erroneamente que a embargante Cláudia Leles seria filiada ao Partido do Movimento Democrático, quando deveria ter constado sua filiação ao Partido Verde, devendo ser superado tal erro material. O governador e a vice foram acusados de abuso de poder político e arrecadação irregular de recursos durante a campanha eleitoral de 2014. Mas Marcelo e Cláudia voltaram a ocupar os cargos no dia 6 de abril, depois que o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar determinando que retornassem ao governo até que os embargos de declaração apresentados no TSE fossem julgados. Agora, com a decisão que manteve a cassação do governador e da vice, o Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins dará andamento aos preparativos para a realização de uma nova eleição para os respectivos cargos. A eleição em Tocantins inicialmente está marcada para o dia 3 de junho. Veja agora outros destaques da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros negaram recurso de Almir Vieira. Ele pedia ao TSE a revisão da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, que cassou o mandato do político como deputado estadual. O plenário entendeu que houve captação ilícita de recursos durante a campanha de Almir à Assembleia Legislativa do Estado. Extrai-se que o modus operandi do esquema ilegal ocorria por meio de saques de valores da aludida conta bancária para, em seguida, serem depositados parceladamente na conta de campanha do hora recorrente, indicando CPF de terceiros, evidenciando-se o nítido propósito, a meu sentir, de ludibriar a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral e ocultar a verdadeira origem dos recursos financeiros. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral também rejeitou por unanimidade a prestação de contas de 2012 do Partido Popular Socialista, o PPS. Os demais ministros seguiram o voto do relator, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que afirmou haver irregularidades no relatório, como problemas no repasse do Diretório Nacional do partido para órgãos estaduais. Com a decisão, os repasses do fundo partidário para a legenda vão ser suspensos e o PPS terá que devolver dinheiro aos cofres públicos. Do montante de R$ 707.319,61, devidamente atualizado e com recursos próprios, e suspensão das cotas do fundo partidário por 2 meses, conforme o artigo 37, parágrafo 3º da Lei 90/96, a ser cumprida de forma parcelada em 4 vezes,
com valores iguais e consecutivamente à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo em ano eleitoral. E o TSE decidiu suspender o julgamento do processo sobre punições por doação eleitoral excessiva. O recurso especial pretende restabelecer decisão da primeira instância da Justiça Eleitoral de São Paulo, que condenou a Odebrecht por doação acima do limite fixado em lei. 6 ministros votaram na sessão de ontem. Houve empate, o ministro Luiz Fux não participou do julgamento. A corte, então, decidiu adiar a decisão para uma data ainda a ser definida. O número de conflitos na área rural brasileira é alarmante. É o que revela um levantamento feito pela Pastoral da Terra. 70 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo em 2017, o que faz do Brasil o país mais violento para as populações camponesas em todo o mundo, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Os dados demonstram que essa realidade só se agrava desde 2013, quando foram registradas 34 mortes. O estudo aponta o crescimento de assassinatos em massa como método para acabar com grupos que atuam em defesa de direitos. A Pastoral destaca 4 massacres ocorridos na Bahia, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Desde 1985 foram 46 massacres, com 220 vítimas. E para falar sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Kleber Lopes. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde. Bom, como nós vimos na reportagem, os dados são alarmantes e o Brasil já ocupa esse ranking aí há muitos anos. É um problema difícil e complicado de reverter esse cenário, né? Claro, o tema da violência no campo é uma parte do tema violência no contexto geral do país. Quer dizer, assim como nós temos a violência urbana, que tem causas sociais, causas históricas, a violência no campo, de igual maneira, tem essas mesmas causas, ou seja, o Estado, ao longo da história, não cumpriu o seu papel, quer seja na documentação das terras, quer seja na implementação de uma fiscalização adequada. Isso criou, lamentavelmente, uma cultura de ocupação desordenada das terras no país. Em algum momento da história, o Estado até fomentou essas ocupações dentro de uma perspectiva econômica, dentro de uma perspectiva de que essas terras ocupadas seriam produtivas e não fez o dever de casa, ou seja, não cuidou para que essas ocupações fossem regularizadas, para que as terras ocupadas fossem devidamente documentadas. Então, isso tudo acabou criando esse ambiente, né, de desordem social e que as pessoas acabam sendo vitimadas, como nós estamos vendo na reportagem. Agora, a região norte e nordeste, parece que essas duas regiões são as mais atingidas no país. Sim, exatamente por conta da densidade populacional menor. Quer dizer, essas regiões do país ainda possuem imensas dimensões territoriais desocupadas, sem documentação, e com uma cultura de ocupação irregular muito presente. Nas demais regiões do país, há um adensamento maior na zona rural, as propriedades são menores e mais ocupadas. Isso impede, em alguma medida, a ocupação irregular. Agora, entre as vítimas estão sem terra, fazendeiros, também quilombolas e indígenas. A penalidade, né? Existe alguma diferença? Não. Em princípio, toda morte configura crime contra a vida, não é? E a vida, no primeiro momento, a vida não tem valor diferenciado em razão da raça, da cor, da condição social. A vida tem o mesmo valor. O que pode acontecer em determinado contexto é que, no caso dos indígenas, por exemplo, pode acontecer que o crime se volte contra a própria etnia indígena. E aí, nesses casos, o crime seria de competência da Justiça Federal e não da competência da Justiça Estadual. Agora, a impunidade é um fator também preocupante, porque eles acabam agindo mais, os criminosos, porque há uma certa impunidade, uma dificuldade também do Estado em identificar esses criminosos? Claro, a impunidade seguramente é um dos fatores criminógenos, ou seja, é um dos fatores que estimulam a criminalidade. E a impunidade nesse tipo de crime especificamente, ela é marcante
exatamente porque os crimes acontecem em áreas distantes da zona urbana, a investigação fica mais difícil, há ali naquelas regiões uma espécie de lei do silêncio imposta pelas pessoas que dominam aquelas regiões, e tudo isso faz com que o esclarecimento seja dificultado. Agora, uma última pergunta difícil, né? Como reverter esse cenário em que o Brasil se encontra hoje? O Brasil é o país do mundo, né, onde ocorre esse tipo de crime. O Brasil lidera o ranking. Veja bem, isso tudo passa necessariamente pelo implemento de uma política nacional destinada a regularizar as terras que foram ocupadas de maneira irregular. É preciso regularizar isso. É preciso criar uma política séria de reforma agrária no país, e não esta farsa que nós temos presenciado ao longo dos últimos 30, 20 anos. É preciso que as pessoas que sejam assentadas recebam do Estado condições mínimas de cultivo, de formação. O movimento sem terra no Brasil hoje virou um movimento ideológico que não tem vocação agrícola. A bandeira ideológica da ocupação da terra por si só não resolve o problema. É preciso que haja um conteúdo de assessoramento para que essas pessoas possam efetivamente ser mantidas na terra. Porque é a cultura da ocupação irregular, né? Sim, claro. As pessoas ocupam irregularmente, vendem a área ocupada, comercializam isso e não conseguem produzir nessa terra o que seria o grande ganho para o país no que toca à produção agrícola. Maravilha, doutor Kleber. Obrigada pelas informações e até a próxima. Estou sempre à disposição. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Conselho Nacional de Justiça visita unidades prisionais femininas em todo o Brasil. Existem condições adequadas e dignas para acolher a mulher em situação de prisão que esteja grávida ou lactante. O livro Reflexões sobre a Justiça e Educação vai ser lançado hoje, às 6 horas da noite, na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. A obra discute o papel da justiça na garantia de uma educação pública de qualidade. O livro é da organização social Todos pela Educação, um movimento da sociedade brasileira que pretende melhorar o país pela qualidade da educação básica. O prefácio foi escrito pelo vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O Conselho Nacional de Justiça está visitando unidades prisionais femininas em todo o Brasil. A ideia é propor alternativas para problemas encontrados nas prisões com mulheres grávidas ou lactantes. Representantes do CNJ estiveram em um centro de reeducação feminina na Paraíba. A juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Andremara dos Santos, visitou o Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, na capital paraibana, como parte do Programa de Implementação da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Poder Judiciário. O CNJ está visitando unidades prisionais femininas em todo o país com a finalidade de avaliar as condições de encarceramento de mulheres grávidas e lactantes, buscando possíveis soluções para os problemas encontrados e contribuindo para um tratamento digno a esse público. Nos agradou ver que, pequeno ou grande, existem condições adequadas e dignas para acolher a mulher em situação de prisão que esteja grávida ou lactante, porque o fato de estar grávida ou de estar amamentando não significa um alvará de soltura necessariamente. A depender da sua situação pessoal, ela deverá permanecer presa, mas o importante é que esteja em condição, em um lugar separado, onde a criança que porventura ali esteja não se sinta presa ou não esteja, e que esteja num ambiente digno. A coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPB, Graziela Queiroga Gadelha de Souza, acompanhou a visita e destacou que a violência contra a mulher não é apenas doméstica, mas também institucional. Toda a humanização necessária que o CNJ tem dado para a causa das mulheres. A gente, enquanto Coordenadoria da Mulher, tem visto que a ministra Carmen Lúcia tem tratado, de fato, essa questão com muito carinho, com muita atenção, que é necessária realmente e essencial. Para o juiz Carlos Neves, a visita do CNJ foi de grande importância,
pois o órgão pôde verificar em loco a atuação do Tribunal de Justiça da Paraíba no sistema prisional feminino. Além de outros projetos sociais importantes, né, que vão demonstrar ao CNJ a atitude proativa que nós temos com relação ao cuidado da mulher, não só grávida e lactante, mas também no quadro geral da Paraíba. E depois de 1 ano e meio sem a guarda do filho, uma mãe de Arapiraca, em Alagoas, conseguiu ter o menino de 9 anos de volta. O reencontro aconteceu na audiência concentrada, que reavaliou a situação de mais 10 crianças que vivem em um abrigo na cidade alagoana. Adriana era usuária de drogas e, por causa do vício, acabou perdendo a guarda do filho de 9 anos de idade. Fui ser uma moradora de rua, ainda gestante. Perdi, assim, deixei de estar cuidando do meu filho, ele precisa passar por muitos cuidados e eu fui muito ausente nesse cuidado. É um prazer que a gente sente quando a gente vê, ouve aquela vozinha mãe, chamando mãe, quando a gente não tem, querendo ou não, aquilo faz uma falta e deixa muita saudade. Depois de 1 ano e meio longe da criança e tendo passado por um tratamento, ela veio até o Fórum de Arapiraca para tentar ganhar o direito de ter o filho de volta. Adriana foi ouvida pelo juiz Alberto de Almeida, além de Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar e secretarias municipais durante esta audiência concentrada. Além do filho dela, o destino de mais 10 crianças que vivem atualmente na Associação Mãe Rainha também foi decidido hoje. Todo mundo junto, então será reavaliada essa situação. Se esse menor continua numa situação de vulnerabilidade para permanecer abrigado, ou se em acolhimento, ou se ele será entregue à família, ou, sendo o caso, seja agilizada a situação da destituição do poder familiar para a colocação numa família substituta. A Associação Mãe Rainha é o segundo abrigo a ter audiência concentrada realizada aqui no Fórum. A representante do abrigo disse quais são os principais motivos que fazem com que essas crianças e adolescentes sejam levadas para lá. Na maioria das vezes, eles vivem assim à margem da sociedade. Eles têm os direitos violados, maus tratos pela família, vulnerabilidade. E aí, através de denúncia, o Conselho Tutelar vai até o local, né, faz a busca ativa e recolhe essas crianças e encaminha para as instituições. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas audiências devem acontecer uma vez a cada 6 meses e, de preferência, nos meses de abril e outubro. Bom, e você viu aí uma reportagem de Arapiraca, Alagoas, da Paraíba. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil e mostrar histórias de vários estados também, como você viu agora. Grave uma história interessante no seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61992606116. E o nosso e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela audiência e até amanhã. Thank you.